Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 282º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas, Jeremias, capítulos 31 e capítulo 32, livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 2, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 30. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 31 e 32. Lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações, proclamem, cantem louvores e digam, salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho, porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhes deu. O cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor.
Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Coloque sinais e marcos na estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. A prosperidade do povo de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá e nas suas cidades, se dirá outra vez: o Senhor a abençoe, ó morada da justiça. O Senhor o abençoe, ó monte santo. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. A nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima,
e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Jeremias compra um campo em Anatote. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que, se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eis que Anamel, filho de seu tio Salom, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Jeremias pede esclarecimentos a Deus. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje.
tanto em Israel como em toda a humanidade. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. A resposta de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hidom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Promessa de esperança. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem: está deserta, sem pessoas e sem animais. Foi entregue nas mãos dos caldeus.
comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, trago a exposição bíblica do versículo 1, versículos 27 a 30. Por causa dos pecados de Salomão e da tolice de seu filho Roboão, a nação judaica estava dividida em 2 reinos: Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, conforme 1 de Reis, capítulos 11 e 12. Nos últimos dias, porém, o Senhor reunirá seu povo, unirá os 2 reinos e será o Deus de todas as famílias de Israel, conforme Jeremias 31, versículo 1. Na verdade, Deus comparou Israel e Judá à única semente que será semeada na terra e produzirá uma só colheita, não 2, conforme versículos 27 e 18. Exposição bíblica dos versículos 2 a 20. Os nomes Efraim e Samaria se referem ao reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, conforme versículos 4 a 6, 9, 18 e 20. O povo do reino do norte foi capturado em 722 a.C. pelos assírios, que levaram outras pessoas para aquela terra, a fim de produzir uma raça misturada, conforme 2 de Reis, capítulo 17. Quando o povo de Judá retornou do cativeiro à sua terra, nada tinha com os samaritanos, que eram vistos como mestiços. Referência Esdras 4, versículo 1, Neemias 2, versículos 19 a 20 e capítulo 13, versículo 28. A exposição bíblica dos versículos 21 a 26, quando os judeus seguiam para o cativeiro na Babilônia, Deus lhe disse que se lembrasse dos caminhos e colocassem marcos nas estradas, pois o povo usaria essas mesmas estradas quando retornassem à sua terra. Jeremias retrata Judá como uma garota tola, pulando de amante para amante, e que agora era convocada para voltar para casa, figura que ele já havia usado antes no capítulo 2, versículos 1 a 2 e versículo 20, e também no capítulo 3, versículos 1 a 11. De acordo com a lei, uma filha que se prostituísse deveria ser morta, conforme Levítico 21, versículo 9 e Deuteronômio 22, versículo 1. Mas Deus faria algo novo. Ele a receberia em casa e a perdoaria. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 23 a 25. Essa é a figura do futuro reajuntamento do povo de Israel ao fim dos tempos. Os judeus desfrutarão de uma terra renovada, cujos cidadãos abençoarão os vizinhos em nome do Senhor. Agricultores e moradores da cidade viverão juntos em harmonia por causa da bênção do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 31 a 40. Qualquer plano para a melhoria da sociedade humana que ignora o problema do pecado está fadado ao fracasso. A mera mudança de ambiente não é suficiente, porque o cerne de todo o problema é o coração. Deus precisa mudar o coração das pessoas para que elas queiram amá-lo e fazer sua vontade. É por isso que ele anunciou uma nova aliança para substituir a antiga sob a qual os judeus estavam vivendo desde os dias de Moisés. Uma aliança que apenas poderia dirigir a conduta deles, mas não era capaz de lhe mudar o caráter. Compreendendo o versículo 31, a história judaica é marcada por uma série de renovação da aliança. Toda vez que isso acontecia, havia bênçãos temporárias, mas não havia mudança de coração entre o povo. Deuteronômio registra um episódio desse sob a liderança de Moisés, antes de o povo entrar na terra prometida. Além disso, antes de morrer, Josué levou o povo a reafirmar a aliança, conforme Josué 23 e 24. Samuel também chamou a nação para renovar os seus votos feitos a Deus, conforme 1 de Samuel, capítulo 12, e também Ezequias, conforme 2 de Crônicas, capítulos 29 a 31. Quanto Josias,
Conforme 2 de Crônicas, capítulos 34 e 35, inspiraram grandes dias de reavivamento ao conduzir o povo de volta à lei de Deus. Compreendendo o versículo 33, a nova aliança não é apenas uma renovação da antiga que Deus havia feito no Sinai. Ela é nova em todos os sentidos. A nova aliança é interior, pois a lei de Deus estava escrita no coração e não em tábuas de pedras, conforme Ezequias 11, versículos 19 a 20, capítulo 18, versículo 31, capítulo 36, versículos 26 a 27, 2 de Coríntios, capítulo 3. A ênfase é individual e não nacional, com cada pessoa colocando a fé no Senhor e recebendo um coração novo e, com ele, uma nova disposição para a piedade. Compreendendo o versículo 34, a base para a nova aliança é a obra de Jesus Cristo na cruz, conforme Mateus 26, versículo 27 a 28, Marcos 14, versículos 22 a 24, Lucas 22, versículos 19 e também versículo 10. Uma vez que a igreja partilha hoje das riquezas espirituais de Israel, conforme Romanos 11, versículos 11 a 32 e Efésios 3, versículos 1 a 6, qualquer pessoa que colocar a fé em Jesus Cristo participa dessa nova aliança, referência a Hebreus 8, versículos 6 a 13, capítulo 10, versículos 14 a 18. Esta é a experiência de regeneração, de nascer de novo na família de Deus, conforme João 3, versículos 1 a 21. Compreendendo o capítulo 32, a exposição bíblica dos versículos 3 a 5. O rei Zedequias não gostou da mensagem proferida por Jeremias a respeito dele e da cidade, mas talvez sua ordem de prender o profeta tenha sido a maneira de Deus proteger Jeremias dos inimigos e providenciar comida para ele durante o terrível cerco. As pessoas podem aprisionar os servos do Senhor que fazem sua obra, mas a palavra de Deus não está presa. Conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Deus disse a Jeremias para tomar uma atitude ilógica, comprar um pedaço do campo de batalha. Exposição bíblica dos versículos 6 a 15. Jeremias estava na prisão e o futuro da nação era realmente desolador. Que uso teria um campo para Jeremias que possivelmente nem viveria por mais 70 anos? Isso, porém, é do que se trata a fé. Ela consiste na obediência a Deus, apesar do que vemos, de como nos sentimos ou do que possa acontecer. É acertado dizer que fé não é crer, apesar das evidências, mas obedecer a despeito das consequências. A ação de Jeremias ilustra essa máxima. Quando foi divulgado que Jeremias estava investindo em uma propriedade sem valor, muitas pessoas devem ter rido dele. Outras menearam a cabeça em desaprovação e algumas provavelmente pensaram que ele estava louco. Exposição bíblica dos versículos 16 a 25. Como era comum acontecer com Jeremias, uma experiência de dúvida que o testava, seguiu uma triunfante experiência de fé. Após ter obedecido por fé a ordem divina, o profeta agora estava se perguntando como Deus lhe daria a sua propriedade e reagiu corretamente ao orar sobre isso. A melhor maneira de lidar com a dúvida é conversar com Deus, ser honesto sobre os próprios sentimentos e depois esperar que Ele fale por meio de sua palavra. Exposição bíblica dos versículos 17 a 23. Uma oração verdadeira começa com louvor e se focaliza na grandeza de Deus. Sejam quais forem os nossos problemas, o Senhor é maior e quanto mais vemos sua grandeza, menos ameaçadores eles se tornam. Oração também envolve relembrar o que Deus fez por nós no passado e como Ele manteve suas promessas e atendeu às necessidades do seu povo. Referência versículos 20 a 23. Exposição bíblica dos versículos 24 a 25. Jeremias termina a oração apresentando sua difícil situação a Deus e voltando-se para ele fora da cidade. Havia o exército babilônico sitiando-a dentro. O que se via era fome, doença e desobediência e
Quanto a Jeremias, a dúvida sobre se ele havia sido feito de bobo ainda o incomodava. Exposição bíblica dos versículos 26 a 44. Deus atendeu às necessidades de Jeremias e confirmou que a decisão do profeta estava certa. O tema básico da oração de Jeremias era: nada é difícil demais para ti, conforme versículo 17. O Senhor reafirmou essa mesma verdade ao seu servo, conforme versículo 27. A boa teologia sempre produz um coração confiante se a fé for posta na palavra, pois a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Referência a Romanos 10, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 28 a 35. Na resposta a Jeremias, o Senhor afirmou o que lhe dissera no passado. A cidade estava caminhando para a destruição certa por causa dos repetidos pecados do povo. Seu pecado de idolatria havia provocado o Senhor, e a única solução era colocar o povo na terra da Babilônia e enchê-los de ídolos. Como haviam resistido aos profetas e se recusado a obedecer à lei, as pessoas teriam de arcar com as consequências. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 32, trago a exposição bíblica dos versículos 36 a 40. O Senhor, nessa ocasião, diz a Jeremias que a situação não estava perdida, pois reuniria seu povo e o traria de volta à terra. A aplicação dessa passagem para os cristãos de hoje é óbvia. O mundo pode rir de nossa fé e de nosso investimento no futuro, mas um dia Deus cumprirá suas promessas e nos vindicará diante das pessoas e dos anjos. Em vez de vivermos para os prazeres pecaminosos deste mundo presente, olhamos para a alegria do mundo por vir. Nós nos recusamos a sacrificar o eterno pelo temporal. O mundo incrédulo pode nos ridicularizar, mas, ao final, Deus vindicará seu povo. Vamos para a leitura no livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 2. Moabe. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros, e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor.
Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio, os fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. O castigo contra a maldade de Israel. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi, portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Amém. Compreendendo o livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 2. Capítulo 2. Trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. A animosidade entre Moabe e Israel começou muito cedo, quando os moabitas se recusaram a dar passagem aos judeus por sua terra, conforme Deuteronômio 23, versículos 3 a 4 e Juízes 11, versículo 17. O rei de Moabe também contratou Balaão para amaldiçoar Israel, conforme Números 22 a 24, e, em seguida, as mulheres moabitas seduziram os homens judeus para cometerem fornicação e idolatria, conforme Números 25. Durante o período dos juízes, os judeus foram subjugados pelos moabitas por 18 anos. Referência Juízes 3, versículos 12 a 30. Compreendendo o versículo 1, qual era o pecado de Moabe? Diz respeito pelos mortos e pela realeza. Na maioria das vezes, hoje a sociedade demonstra respeito pelos que morrem, mas os povos antigos do Oriente protegiam ainda mais seus mortos. Imersos em superstições pagãs, eles enterravam os corpos com cuidado para assegurar a existência contínua do espírito no outro mundo. Os parentes dos falecidos inscreviam muitas vezes maldições terríveis sobre os túmulos, advertindo as pessoas de não as profanarem. Exposição bíblica dos versículos 4 a 16. Antes de lermos as mensagens de Deus para ajudar Israel, deveríamos parar para refletir nas duras palavras entregues às 6 nações gentílicas que acabamos de estudar. O Senhor esperava que esses gentios ouvissem um profeta judeu e prestassem atenção no que ele dizia. Embora não estivesse sob a lei mosaica, aquelas nações eram responsáveis perante Deus pelo que fizeram, e a responsabilidade traz o dever de prestar contas. Deus vê o que as nações fazem e as julga adequadamente. É o Senhor Altíssimo que controla a ascensão e a queda das nações, conforme Atos 17, versículos 24 a 28. E seus juízos são sempre justos. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5. Ao ouvirem as denúncias que Amós tinha contra os gentios, conforme capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 3, sem dúvida, seus companheiros judeus aplaudiram e quiseram ouvir mais. Contudo, no momento em que o profeta se concentrou nos erros de Israel e Judá, ou seja, sua terra, a atitude deles mudou completamente. A ideia de um profeta judeu colocando o povo escolhido de Deus na mesma categoria que os cães gentios era absurda. Nós sabemos que não somos um povo perfeito. O povo Judá diria, mas pelo menos adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Compreendendo o versículo 4, os gentios pecaram contra a consciência e as regras da fraternidade da humanidade, mas os judeus desprezaram e rejeitaram as mesmas leis de Deus que lhes foram dadas por Moisés. Por isso, o pecado mais grave era deles, uma vez que maiores privilégios sempre acarretam responsabilidades maiores. Referência a Romanos 2, versículo 17 ao capítulo 3, versículo 9.
Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Amós primeiro expôs o presente deles, marcando por pecados, e citou 3 pecados flagrantes. Para começar, o povo do Reino do Norte era culpado de injustiça. Apoiados por juízes corruptos, os ricos estavam oprimindo os pobres, que não podiam pagar suas contas, e submetendo-os à servidão e à escravidão. Compreendendo o versículo 7.b, o segundo grande pecado era a imoralidade, um pai e filho visando a mesma prostituta. Esta talvez fosse as prostitutas culturais que faziam parte da adoração idólatra dos pagãos. Portanto, havia pecado duplo em questão, imoralidade e idolatria. A menina talvez fosse uma empregada doméstica ou uma prostituta comum. Seria natural esperar que um pai judeu fosse querer ser o melhor exemplo para o filho pela sua obediência à lei de Moisés. Referência a Êxodo 22, versículo 16 e Deuteronômio 22, versículos 28 a 29. Compreendendo o versículo 8, o terceiro pecado era a idolatria visível. Os homens ricos tomavam as roupas de seus devedores como penhor, mas não as devolviam ao pôr do sol, como ordenava a lei. Referência a Êxodo 22, versículos 26 a 27. Deuteronômio 24, versículos 10 a 13 e 17. Em vez disso, esses pecadores abastados visitavam altares pagãos, onde se embriagavam com o vinho comprado com as multas que extorquiam dos pobres. Então, em sua letargia alcoólica, dormiam junto aos altares com roupas de outras pessoas, sujando as vestes e desobedecendo a lei. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12, depois de descrever o presente pecaminoso deles, versículos 6 a 8, Amós fez com que se lembrassem de seu passado glorioso. Deus havia tirado o seu povo do Egito, conforme versículo 10.a, cuidando dele no deserto, conforme versículo 10.b, e destruindo outras nações para que o povo de Israel pudesse reivindicar sua herança em Canaã, conforme versículos 9 a 10.c. Além disso, o Senhor lhe tinha dado sua palavra por meio de profetas escolhidos, conforme versículo 11, e levantado pessoas dedicadas, como os nazireus, referência número 6, para serem exemplos de devoção a Deus. Que passado glorioso teve o povo de Deus em vez de se humilhar por ter recebido essas bênçãos. No entanto, o povo de Deus se rebelou contra o Senhor, rejeitando as mensagens dos profetas. Exposição bíblica dos versículos 3 a 16, Amós encerrou sua mensagem anunciando o terrível futuro do seu povo. Israel seria amassado por seus pecados, assim como uma carroça esmaga tudo aquilo sobre o que passa. O juízo estava vindo e ninguém poderia escapar. O ágil não conseguiria fugir, o forte não seria capaz de se defender, o armado seria como se estivesse desarmado, nem o cavaleiro seria capaz de fugir. Compreendendo o versículo 16, precisamos parar e nos perguntar se realmente tememos a Deus e procuramos obedecer à sua vontade. Só porque desfrutamos de um pouco de paz e prosperidade não significa que Deus esteja satisfeito conosco. Na verdade, a bondade do Senhor deveria nos conduzir ao arrependimento, como fez com o filho pródigo. Referência a Lucas 15, versículo 17, Romanos 2, versículo 4. No capítulo 3 até o versículo 2, e eu finalizo a compreensão do livro de Amós, capítulo 3, dos versículos 1 a 2, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 15. A primeira mensagem de Amós para Israel era de que o juízo era certo. Essa mensagem foi entregue para toda esta família, ou seja, tanto para Israel como para Judá, pois ambos os reinos eram culpados de desobedecer à lei santa de Deus. Amós fez com que se lembrassem de seu chamado divino como povo do Senhor, um chamado que eles estavam sempre inclinados a desprezar e esquecer. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 30. A tentação de Jesus.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Jesus inicia a sua missão na Galileia. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 30. Exposição bíblica dos versículos 1 a 13. O relato da tentação de Jesus é prova de que sua aprovação pelo Pai era merecida. Jesus é, de fato, o Filho amado, conforme capítulo 3, versículo 22, que sempre faz o que agrada ao Pai, conforme João 8, versículo 29. O primeiro Adão foi tentado em um belo jardim e falhou.
Já o último, Adão, foi tentado em um deserto selvagem, conforme Mateus 1, versículo 13, e venceu. Exposição bíblica dos versículos 3 a 13. Ao compararmos esse trecho com o relato em Mateus 4, versículos 1 a 11, parece que Lucas inverteu a ordem de ocorrência da segunda e da terceira tentações. Mas é preciso notar que, aqui, o evangelista não tem a intenção de registrar os eventos cronologicamente. A palavra, então, no relato de Mateus 4, versículo 5, indica que ele, sim, os colocou em ordem. É interessante que a ordem em Lucas faz um paralelo com a 1 João capítulo 2, versículo 16, a cobiça da carne, simbolizada pela proposta de transformar pedras em pão, a cobiça dos olhos, exemplificada pelos reinos do mundo e seu esplendor, e a ostentação, a tentação para que Cristo pulasse da parte mais alta do templo. Continuando, versículo 10, diante de um adversário que não hesitava em usar a palavra de Deus de forma indevida, Jesus equilibrou escrituras com escrituras para conseguir a expressão da vontade do Pai em sua totalidade. Se tirarmos versículos de seu contexto ou isolarmos passagens de uma revelação completa das escrituras, praticamente qualquer coisa poderá ser provada pela Bíblia. Basta verificar que quase todas as seitas afirmam estar baseadas nos ensinamentos da Bíblia. Quando tentamos obter ordenanças divinas selecionando versículos aleatoriamente nas Escrituras, não estamos agindo pela fé, mas vivendo pelo acaso e tentando o Senhor. Também estamos tentando Deus se deliberadamente nos metermos em confusões e depois esperamos que Ele nos livre. Como exemplo disso, leia Êxodo 17, versículos 1 a 7. Tentamos Deus quando o forçamos ou desafiamos a agir contrariamente à sua palavra. Tentar a paciência de Deus dessa forma é uma coisa perigosa. Exposição bíblica dos versículos 14 a 15. Era costume de Nosso Senhor participar do culto público, uma boa prática que seus seguidores devem imitar hoje, conforme Hebreus 10, versículos 24 a 25. Ele poderia ter argumentado que o sistema religioso era corrupto ou que o Filho de Deus não precisava de instrução, mas, em vez disso, no sábado, ele se dirigiu ao lugar de oração. O culto típico em uma sinagoga começava com uma invocação às bênçãos de Deus e depois com a recitação da confissão de fé tradicional dos hebreus, conforme Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, capítulo 11, versículos 13 a 21. Isso era seguido pela oração e pelas leituras prescritas da lei e dos profetas, cujo leitor parafraseava em aramaico as escrituras hebraicas. Depois, um breve sermão era feito por um dos homens da congregação ou talvez por um rabino visitante. Referência a Atos 13, versículos 14 a 16. Se um sacerdote estivesse presente, o culto terminava com uma bênção. Caso contrário, um dos leigos orava e a reunião se encerrava. Exposição bíblica dos versículos 16 a 22. Jesus foi convidado a ler o texto das Escrituras e a fazer o sermão. A passagem que ele leu incluía Isaías 61, versículos 1 e 2, e ele escolheu isso para ser seu texto. Os rabinos judeus entendiam que essa passagem se referia ao Messias e as pessoas na sinagoga sabiam disso. Dá para imaginar como ficaram chocados quando Jesus corajosamente afirmou que aquilo se referia a ele e disse: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Aleluia! A exposição bíblica dos versículos 18 a 19. A referência aqui é o ano do jubileu, descrito em Levítico 25. Todo sétimo ano era um ano sabático para a nação, quando a terra era deixada em repouso. Já o 50º ano, depois de uma sucessão de 7 anos sabáticos, era designado como ano do jubileu. O principal objetivo desse ano especial era equilibrar o sistema econômico da nação. Escravos eram libertados e voltavam para sua família.
propriedades que houvessem sido vendidas voltavam aos donos originais e todas as dívidas eram perdoadas. A terra repousava, assim como os homens e os animais descansavam e se alegravam no Senhor. Jesus aplicou tudo isso ao seu ministério, não em um sentido econômico ou político, mas com um significado físico e espiritual. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 4, dos versículos 1 a 30. Trago a exposição bíblica dos versículos 22 e 28. No início, as pessoas na sinagoga admiraram o modo como ele ensinava, mas não demorou muito para que essa admiração se transformasse em oposição. Por quê? Vamos lá. Porque Jesus começou a lembrá-los da bondade de Deus para com os gentios. O profeta Elias ignorou todas as viúvas judias e foi ajudar uma viúva gentia em Sidom, conforme 1 de Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. E seu sucessor, Eliseu, curou um leproso gentio da Síria, conforme 2 de Reis, capítulo 5, versículos 1 a 15. A mensagem sobre a graça que nosso Senhor apresentou foi um golpe no orgulho nacionalista judaico da congregação. Mas eles não se arrependeram. Imagine esse jovem do interior dizendo que os judeus haviam sido salvos pela graça do mesmo modo que os gentios pagãos. Apesar disso, nós, que somos gentios, podemos encontrar grande conforto nessas palavras do Senhor. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.